Vamos lá, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo, Leonardo Fernandes, sou um dos integrantes do time 15 aqui, né, da pós de IA para Devs da FIAP, né, e a gente está aqui para poder contar um pouquinho para vocês é, do nosso Tech Challenge da fase 3, né, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas gostaria aí que os meus companheiros pudessem se apresentar aí para a gente. Boa noite, eu sou o Diego. Boa noite, eu sou o Guilherme. Boa. Bom, conforme eu já dei um spoiler, né, a gente está aqui para poder mostrar para vocês o nosso projeto do desafio. E para começar, né, seria legal a gente poder já demonstrar onde estão os integráveis, né, para a gente poder é, prosseguir aqui com a demonstração. E eu vou até compartilhar a tela aqui, na verdade, a tela em específico. Bom, a gente está aqui então, né, no repositório onde a gente está centralizando. Deixa eu até um segundo para poder colocar aqui para o lado para poder ver todo mundo. Bom, bom, é, a gente está aqui então vendo aonde que está o, o nosso repositório, né, onde estão os arquivos, tanto de código e como também a própria documentação, está tudo referenciado aqui. Né, a gente vai deixar o link bonitinho desse repositório. Né, então, reforçando os integráveis. Né, o documento contido é o PDF justamente que está aqui. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Né. Então, de forma geral, está tudo resumido, né? Qual que é o passo a passo que a gente teve, né, para desenvolver o projeto. Não necessariamente vai estar todo o código aqui, até porque a gente fez os notebooks autoexplicativos, né? Ou seja, todo o trechinho tá explicado no próprio notebook de como que a gente acabou fazendo. Mas aqui, né, tem qual que é a ideia do projeto, qual que é as problemáticas que a gente enfrentou, né? Tipo, qual que foi as dificuldades e do porquê que a gente tomou as decisões que a gente tomou para poder desenvolver. Né? Então é meio que um relatório consolidado, mas de novo, né, ressalto que caso queira ver a versão realmente final de código e tudo mais, é legal dar uma olhada realmente nos notebooks que estão aqui, que estão bem explicadinho e tem todo o conteúdo por inteiro. Né? Então, só para voltar aqui, para a gente ver os integráveis, então, tem o repositório, o PDF, a gente também tem o código-fonte, que é os dois projetos no notebooks Pythons aqui. Né? Então, a gente tem realmente uma versão final que é esse fine tuning with source, né, que é uma versão final que a gente tinha feito do fine tuning específico, mas a base, né, para a gente ter uma primeira versão foi criado isso aqui. Então, por isso que tem esses dois. E a gente fez um plusinho, né, aí também com a parte de reg. Então, esses aqui são que cumprem os objetivos do projeto, mas a gente também quis comparar, né? Beleza, e como que sairia com o reg aqui. Então, por isso que a gente também incrementou e tem mais arquivos aqui, só para contextualizar, tá? De como está estruturado esse repositório. Mas também para não enrolar muito aqui chovendo molhado, né, vamos partir para realmente demonstrar, né? Acho que é legal, a gente mostrou o PDF ali, onde está consolidado a nossa experiência, né, com esse projeto, mas é legal a gente passar pelo código, né, para a gente dar uma olhada em como que a gente estruturou e fez isso acontecer. Né? Mas eu vou abrir até aqui o notebook no VS Code, né, que foi realmente como a gente acabou executando esse projeto, foi tudo realmente feito localmente, né? Mas é legal antes da gente partir pro projeto final, eu ia falar porque talvez contextualizar um pouco para todo mundo estar tá assistindo, qual que era a ideia desse Tech Challenge, né? Para contextualizar, a ideia desse Tech Challenge era basicamente realizar o fine tuning, né, com o Foundation Model, utilizando o dataset que foi fornecido, né, pro Tech Challenge, que era o Amazon Titles. Então, no final, a gente teria que realizar o modelo para que ele receba perguntas e utilizando os dados extraídos, né, do arquivo JSON que está dentro do dataset, a gente permitir, com base no prompt, né, inclusão de perguntas sobre o título do produto e tudo mais,
para gerar a resposta. E é basicamente isso, assim, a gente tem a pergunta, a gente gera a resposta com o objetivo maior também, né, de analisar os dados sobre os produtos da Amazon, nesse caso, para gerar essa massa de dados aprendizado. Boa. E até antes da gente mostrar de como que a gente fez isso, é só legal a gente ressaltar, né, Diego, tipo, que a gente tá mostrando a versão final aqui, mas a gente passou por alguns processos e testes antes com diversos modelos para realmente chegar nesse item aqui, né? A gente testou. Perfeito, Léo. Complementa aí pra Sim, gente. com certeza. Nós testamos com diversos modelos e, inclusive, chegamos a testar outro tipo de arquitetura, né? Sequence to sequence. No caso, tentamos treinar o modelo T5. Inclusive, testamos outras tasks também, mas no final das contas, a gente acabou ficando na parte de treinamento para recuperação desses dados do dataset. Então, com relação aos modelos, primeiramente, tentamos com modelos maiores, são pequenos até, se for considerar o estado da arte, que seria o Mistral e o Llama, 7 bilhões de parâmetros. Tem a observação sem Ansloff, também usamos o Ansloff para tentar reduzir a complexidade, né? Um framework que propõe aí uma melhora de redução em aproximadamente metade do tempo. Infelizmente, mesmo assim, os modelos são muito grandes e o dataset é muito grande, então no Colab, até usando a placa mais potente que é disponibilizada, que é a GPU A100, com 40 GB de GPU, não foi possível. O Ansloff hoje disponibiliza o Gemma 2, que é o modelo menorzinho, também foi complicado porque não tínhamos acesso a máquinas que rodassem offline, digamos assim, né, que a gente pudesse ligar, manter elas rodando 24 horas por conta da limitação da nossa assinatura. Então, dentro desse caminho, fomos diminuindo o modelo cada vez mais, passamos pelo OPT do Facebook, que é um modelo de 1.3 bilhões de parâmetros, depois para 125 milhões de parâmetros. Mesmo assim, os treinamentos ainda estavam demorando muito tempo para performar, e assim a gente foi diminuindo cada vez mais, inclusive o dataset, de 100 mil para 10 mil, até mesmo para 1.000 exemplos. Dentro desses treinamentos também testamos diversas configurações de hiperparâmetros, alterando o número de batches, taxa de aprendizagem. Até vale um link com a atividade da fase passada, que a gente usou o algoritmo genético para ajuste de hiperparâmetros no treinamento de uma rede neural. Naquele momento, a gente também teve que diminuir a complexidade bastante, até um modelo binário que iria prever ou não a sobrevivência dos ocupantes do Titanic no momento do naufrágio. Então, dessa vez, a gente foi se deparando com cada vez mais entraves. Vale rememorar todos esses modelos que foram experimentados, até que a gente, para diminuir a complexidade, optou por uma solução mais bem abstrahida, digamos assim, que é a solução do Google Cloud Platform, a plataforma do Google Cloud que disponibiliza o treinamento do Gemini. E é isso. Então, esses foram os modelos experimentados. Perfeito. Então, só para contextualizar, né, tipo, da jornada que a gente passou para até chegar nesse modelo, igual realmente o Diego falou, a gente optou por no final utilizar realmente serviços realmente, né, que já fornecem isso e as vantagens, né, com o Google Gemini. Eu realmente queria mais poderoso ainda, né, tipo, a utilização via serviço. Também eles disponibilizam um tier gratuito, né, então a gente realmente ficou livre de cobrança nesse sentido. Embora tenha algumas limitações que a gente vai passar por aqui, mas funcionou bacana e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Mas para a gente poder realmente ir para a mão na massa agora, né, e mostrar aqui, queria até pedir para o Gui poder contar um pouco para a gente como que a gente fez, né, o primeiro passo dessa jornada, que é a questão da preparação do dataset, né, do que a gente foi fazendo. Eu vou rodando aqui o código para a gente ir contextualizando, né, do passo, mas a gente pode ir contando, né, Gui, um pouquinho do que a gente fez dos blocos aqui, né, do carregamento para começar. Exato. Para começar, né, para preparar o dataset para execução, o primeiro passo que a gente fez foi
é selecionar as colunas dentro do arquivo que a gente usar. A gente está usando a coluna title e a coluna content. Então aí a gente já está limpando ele. E no final ele está dando um print ali para mostrar um exemplo de como é que ficou. Aí a gente tem um count de linhas para a gente ir acompanhando conforme a execução do projeto, como a gente vai limpando esses dados para eles ficarem mais assertivos. Nessa etapa a gente começou a fazer a limpeza dos dados nulos, né? Então, primeiramente a gente está convertendo os espaços vazios em nulos, depois removendo as linhas nulas e depois removendo as linhas duplicadas. E a gente já vai ver que o número de 2 milhões e alguma coisa já caiu bastante para 1 milhão e vários, né? A gente pode dizer. Aí a gente está mostrando, está exemplificando como é que vai ficar a pergunta, por exemplo, mostrando já a formatação com o arquivo. Então, que vai ser colocado no arquivo depois, né, para ser lido. Então, a gente tem o título, o content e a pergunta em si. Até pra Quer acrescentar fazer nesse algum? ponto, Gui, é legal que, tipo, a gente tá. Como a gente vai depois treinar pra fazer a pergunta do usuário, né? Por isso que a gente fez essa transformação, né? Realmente, igual o Gui falou, a gente deixou formatado pra simular uma pergunta do usuário. E o mesmo a gente fez aqui pro content. E essa aqui é a versão com source, né? Então, a gente treinou, na verdade, pra ele sempre responder quando for tiver essa pergunta, ter a referência da fonte, né? Então, só pra fazer esse adendo aí. Bom, aí a gente também tem a mesma coisa para o content, né? Como o Léo falou. E aí a gente vai começar a se deparar com algumas coisas que o Gemini, as limitações que o Gemini traz para a gente. No caso, a gente tem a limitação no input de 40 mil caracteres, no output de 5 mil caracteres. Então a gente também está filtrando isso aí. A gente teve uma diminuição pequena, né, na quantidade de itens, mas é necessário para a gente ter o dado mais certo no final. Aí a gente começou a analisar o tamanho do arquivo que a lib consegue suportar para leitura, que se eu não me engano acho que é 400 MB, certo? 400 MB. E aí a gente vai começar a fazer a análise para ver o tamanho e a quantidade de linhas que a gente tem que usar para já separar elas em épocas para a gente conseguir rodar essas análises individualizadas. Então a gente está reduzindo ali a 250 mil registros, certo? Isso. E, Até pra e aí. complementar, Gui, tipo, essa parte aqui, Uhum, tipo, realmente é muito importante porque é uma limitação da própria API, né? Que ela só deixa a gente fazer até 125 mil registros, por causa que tem uma limitação que no todo tem que dar 250 mil registros, né? Tipo, ele só deixa realmente subir um dataset de treino com essa limitação. Então, como a gente quer ter pelo menos no mínimo duas épocas, a gente teve que beleza, vamos cortar pela metade e treinar com 125 mil registros, né? Que foi o que a gente conseguiu, né? exatamente. São limitações que a lib que a gente está usando vão trazer, né? A gente está usando essa, mas se a gente estivesse usando outra, provavelmente a gente teria limitações parecidas de outras formas. Boa. E a gente aqui analisou o tamanho só para ver se realmente ia caber e ainda coube. E caso né, a gente queira reaproveitar isso para algum outro dataset algum outro dia, tem um código aqui também para fazer a redução a nível de tamanho, né? Mas como ali já com as linhas já deu tudo ok, então a gente não precisou. E só salvamos aqui depois para a gente poder analisar, né? Tipo, realmente pegar exemplos para poder executar no JSON para ficar mais fácil para a gente saber quais realmente foram os registros válidos, né? E Sim, também, como esse aqui ficou um pouco maior, a gente zipou esse arquivo final JSON SL para, tipo, caso alguém for baixar o repositório, for querer validar depois, tá zipado por causa que tem limitação do GitHub agora, no caso, que deixa só 100 megas de subir por arquivo, né? Então tem esse detalhezinho aí. E agora, né, acho que a gente terminou a parte da questão do tratamento dos dados, mas a gente entra agora sim. realmente
para utilizar o serviço, né? Que é, igual a gente comentou, a gente optou por usar o do Google. Então aqui tem a parte de usar o Foundation Model, na verdade chama de Basal Models, né? De como que a gente pode utilizar e treinar os seus modelos. Então, para iniciar, a gente tinha o requisito de fazer autenticação. E eu não vou me aprofundar muito nisso, por causa que realmente acaba sendo meio longo ali a documentação, né, de como fazer isso, mas aqui tem a referência da documentação de como se fazer, né, mas basicamente tem que baixar o SLI e ter um project no Google Cloud ali, né, mas aqui tem o item para poder executar com os scopes corretos para poder fazer o fine tuning do modelo base, tá? Então nada mais que a gente fez aqui é o login, né, tipo a autenticação com o CLI. Depois a gente só printou aqui o access token realmente para ver se está logado, né? Depois a gente vai, não tem problema, tá exposto, a gente vai excluir, né? Não tem problema. E aí nessa célula aqui em si a gente está fazendo realmente a execução do modelo base, que é uma das premissas vamos entender como que ele está respondendo antes de estar fine-tunado mesmo, né? Então a gente selecionou o modelo Gemini 1.5 Flash, né? E esse aqui é especificamente para depois ser tunado, caso a gente queira. Então, dá para ver que ele realmente responde aqui, né? Que ele não tem acesso a esse tipo de informação em tempo real, né? E aí a gente tem que olhar lá realmente na Amazon para tentar ir procurar, né? Tudo mais. Então, dá para ver que ele não tem esse tipo de conhecimento, né? Previamente. Então, a gente começa agora realmente a fazer a execução do fine tuning, né? Que é a criação do modelo tunado aqui. A única coisa que a gente está fazendo também aqui é, beleza, vamos transformar isso só para uma lista no modelo que o Google entenda, né, que o Gemini entenda, para fine tuning. Então, em vez de ser o formato do título, a gente está transformando para text input, né, e output como resposta, que a gente espera que seja a resposta. Então, é só um modelozinho de lista específico para esse modelo. E agora sim, a gente está no step de execução, que a gente está fazendo a operação de tune, né. Então, aqui a gente está dando um ID para esse modelo para a gente poder encontrar depois e executar ele caso a gente queira, né, via API. E também aqui tem realmente os hiperparâmetros, né? Legal ressaltar que a gente usou os hiperparâmetros que é recomendado pela documentação do GM da API. A única que a gente não conseguiu seguir realmente a risca é a Apple Count, por causa da limitação do tamanho do dataset, que é gigante, né? Que a gente teve que tentar treinar. Mas o bet size, o lane rate, né, são os defaults e recomendados para começar. Tá? Então, por isso que a gente escolheu esses hiperparâmetros. Lá em cima, então, aqui vai estar sendo executado com duas épocas. Né? Então, a gente também tem aqui como checar o processo do fine tuning. Né? Então, aqui a gente está vendo que realmente teve. Ele treinou tudo bonitinho. Mas lembrando que, embora está 4 segundos aqui, é por causa que eu tive que executar para pegar isso. Mas lembrando que demorou quase 2 dias, né? Então não é brincadeira realmente fazer esse tipo de operação, né? Então, embora a gente executou 2 vezes aqui, né, o fine tuning normal sem o source, para realmente avaliar para ver se valia a pena, realmente tinha estado satisfatório, a gente teve que executar de novo com os sources, né? Porque a gente tinha visto que seria bacana ter esse tipo de informação. Então a gente levou aí, né, para avaliar tudo uns 4 dias quase, né? Então, no mínimo 43 horas por operação leva. E aqui a gente agora vai mostrar realmente o resultado, né? Depois que a gente terminou a operação, aqui a gente consegue obter, né? Esse aqui é realmente onde a gente está obtendo o modelozinho, verificando que realmente ele está ativo, né? Que ele terminou, porque se estivesse executando ainda ia estar no estado 1. E aqui a gente consegue plotar, né? É a forma que até a própria documentação recomenda de como plotar. E esse aqui está mostrando, né, a média de perca em épocas. Né? E aí aqui tem um comparativo e aqui é legal mostrar que ele está aumentando, então quer dizer que ele não estava conseguindo generalizar muito bem, mas é válido lembrar que a gente teve poucas épocas, né, devido à limitação que a gente teve do dataset, que é muito grande. Então pode ser que, né, caso tivesse mais épocas aqui, ele tivesse, em vez de só subir, ele diminuiria ainda mais, né, e assim faria a curva de perca, né, que a gente está mais tradicionalmente conhecida, tá? Mas é até legal ressaltar, né, que a gente pode depois mostrar isso na conclusão, que para esse tipo de caso, talvez isso seja até interessante, talvez está quase caminhando por overfitting, porque se a gente quer que ele realmente responda exatamente o que a gente está treinando, então isso pode ser uma coisa boa. Se fosse uma atividade que fosse realmente para treinar para um tipo de
padrão a ser seguido, né? Por exemplo, eu quero que sempre sumariza desse jeito. Então, né, esse overfit não seria legal. Como é para recuperação de texto, né? Tipo de informação, então isso pode ser considerável, né? Pode ser bacana. Mas é só um adendo, né? A gente teria realmente ter mais tempo de treinamento para poder consolidar isso. Mas aqui é até legal, né, Diego, mostrar que a gente, beleza, antes ele não tinha conhecimento e agora na geração de resposta ele começa a trazer para a gente realmente informação que tem a ver com aquele produto, né? Aqui dá para a gente ver que a gente está executando aqui, gerando conteúdo. Sim. Léo, como que a gente está de tempo? Só para... Acho que a gente ainda tem uns 7 minutos, 8 minutos. Legal. Bom, então, com relação aos resultados, né, como bem explicado pelo Léo, a gente buscaria um overfitting extremo. Né? A gente teve uma dificuldade de escolha, porque não é uma dor do mundo real que a gente deveria resolver. Né? Na verdade, a atividade se concentrou numa prova de conceito e a gente entende que depois de todos esses testes, os resultados foram satisfatórios dentro das nossas possibilidades. O Gemini foi treinado na plataforma do Google Cloud dentro do serviço gratuito, isso porque custaria muito caro para fazer todo esse processo pagando, sem prejuízo de informar que no uso das GPUs do Google Colab, em dezenas de horas, foi despendido aí algum valor. Em relação ao desempenho dos modelos, mesmo com essa limitação de recursos, a gente pode afirmar com certeza que os pesos do modelo foram reajustados satisfatoriamente, tanto é que a fonte dos dados, algo que não estava no dataset original inserido por nós, e algo que também não constava, como bem demonstrado acima, no modelo puro, uma vez treinado o modelo, até em negrito a gente tem o source aí, que é o trn.json file em dataset de Amazon Titles. Então, com relação ao desempenho, além de recuperar a fonte dentro de todos os exemplos que nós testamos, tivemos, obviamente, alguma geração de texto, por se tratar de um modelo generativo, mas também a recuperação dos dados mais importantes de cada produto. O que a gente pode dizer com certeza é que em nenhum momento houve uma alucinação no sentido de geração de uma resposta absurda. Todas as respostas eram condizentes com os produtos que eram objeto das perguntas feitas. Perfeito. E até para acrescentar, né, tipo, ele está sendo meio criativo aqui, igual você falou, porque ele é realmente um modelo generativo. A gente até consegue controlar isso de certa forma, né? Então a gente executou ele puro aqui, que provavelmente ele estava com temperatura alta, né? Acho que o padrão do Gemini acaba sendo 1, que é o maior ali. Mas a gente consegue setar, né, como uma configuração de hiperparâmetro da execução em si, que a gente colocou como zero para, tipo, beleza, vamos ver que agora com ele sendo o mais determinístico possível, né, se ele consegue ser ainda mais próximo do content original. E dá para ver que reduziu o tamanho, então ele realmente parou de embelezar as palavras ali, né, tipo, de ser criativo, né. Então, ainda assim não fica exatamente igual, né, caso a gente tivesse mais épocas de treinamento, ele poderia ficar ainda mais próximo, mas já tá com um estado bem legal, assim, né? Tipo, do que a gente tava esperando. Né? E a gente só fez algumas outras vezes aqui, né? Só pra gente, tipo, beleza, testou com um só. Na verdade, a gente executou com outros aqui também, né? Outros produtos. Então aqui, né, tem a parte do antes, né? Executando o modelo antes do treinamento e o modelo final realmente tunado, normal e com temperatura zero. E também printamos o conteúdo que a gente viu do dataset aqui, que é o conteúdo oficial. Então, caso vocês queiram olhar depois mais a fundo, né, dá para vocês verem aqui a diferença, né, que sempre antes ele nunca tem acesso a esse tipo de informação, porque é uma coisa bem específica desse contexto, né, e agora, depois do tuning, ele consegue realmente reconhecer aqui, ele tá vendo que tinha a ver com baggage aqui, né, com realmente um bag de item, né, um ticket clip, né, que é aquilo que coloca na roupa e tudo mais desse tipo de grupo de cowboys, ele realmente consegue entender, ó, que é realmente esse tipo de vestimenta, né, e com temperatura zero ainda mais definitivo. Então, aqui tem o mesmo com outro produto, né, que faz o mesmo princípio, né, que é o Tocas Titanium
850 ml aqui, então ele também vê que antes ele não tem acesso a esse tipo de informação, mas aí depois do tuning ele começa a reconhecer e também referenciar essas informações, né? Então, é, só para até a gente ir fechando, né, a gente mostra que realmente, antes do Fine Tuning, realmente, esses modelos, como é um contexto bem específico, ele não vai ter esse tipo de informação mesmo, e no final a gente consegue comprovar que, beleza, com o Fine Tuning ele consegue tá mais contextualizado já na base do seu modelo mesmo, né? Tem um modelo que já tem esse tipo de conhecimento embedado nele ali e vai conseguir responder a gente o mais próximo. É claro que a Uhum. curva ficou um pouco maior e é até legal que a gente mostrar, né? A gente mostrou com sources já, mas a gente também tem um modelo que a gente treinou antes sem os sources, né? Ele teve resultado até um pouquinho melhor, com menos perca. Isso é explicado realmente porque, né, tipo, tem menos palavras para você treinar ali, né? Porque a gente estava incluindo o source antes. Uhum. Mas também teve resultados bem bacanas. Então, até para não tomar muito tempo aqui, depois vale a pena, né, dar uma olhadinha nesses resultados que a gente teve. Mas todos eles realmente tiveram, tipo, concluíram beleza, o nosso objetivo, né, que era responder perguntas com base no título, responder com a descrição daquele produto em si. E aí, se você quiser acrescentar para a gente, deixa eu até ver como tá, a gente está de tempo. A gente tem Uhum. ainda uns 4 minutinhos só para a gente poder Ok, falar da parte de reg, né? Que a gente fez um plus, né? Tipo, certo. isso não era necessário, mas a gente quis comparar para ver. Beleza, talvez Fine Tuning não seja o melhor custo-benefício para isso, né? Porque a gente viu o tanto de Uhum. investimento que tem que ter, mas o reg possa ser uma boa opção, né? Certo. Bom, a gente não focou na parte estatística, então a métrica que a gente usou foi a função de perda. A gente focou no desempenho mais subjetivo, analisando aí as respostas. E as respostas em si a gente já analisou também a questão de geração de resposta mais determinística ou não. A gente só fez o teste com temperatura, né? Existem outros parâmetros. Sobre o treinamento, só para fechar, a gente teria possibilidade de usar LoRa, entre outras técnicas, para treinar só uma parte dos modelos. Mas focando aqui no último resultado comparativo aqui, em relação ao REG, fica a pergunta, o Fine Tuning ainda vale a pena? E aí a nossa conclusão é, com um rápido REG, com poucas linhas de código, a gente consegue retornar exatamente o que está dentro do dataset. Então, talvez o Fine Tuning para essa tarefa seja algo muito caro, perto do retorno que pode ser feito com um simples REG, até mesmo aliado para trazer mais contexto para IA generativa gerar respostas de acordo com a intenção do cliente. Por exemplo, aumentar a descrição de algo que já está no marketplace. É isso. Perfeito. Bom, só para mostrar aqui que antes disso é só realmente a importação para processamento dos dados, né, que também teve, mas a gente só quis focar realmente, né, no final aqui para mostrar realmente o comparativo que ele trouxe, né, para um produto, realmente a descrição Uhum. assertiva ali, né? Mas Então, pode te falar, só deixa eu eu ver como só que ia tá aqui. mencionar, né, a gente tem mais um minutinho, então, para encerrar, o LangChain foi o framework escolhido para fazer isso com a integração com o ChromaDB. O ChromaDB é o banco de dados vetorial utilizado e a função de embedding, o modelo de embedding utilizado, esse All-Mini, é o modelo padrão do Hugging Face Embedding, que está disponível na plataforma do Hugging Face também. Boa, perfeito. Bom, acho que era isso que a gente queria mostrar do nosso projeto, né, Tech Challenge, para poder dar um overview de como que a gente fez passo a passo, né? E é isso, os documentos vão estar disponibilizados no TXT, todo o link de tudo, né? Do repositório, documento e vídeo. Acho que é isso, né, pessoal? Vai encerrar Isso. aqui. Deu Obrigado. certinho o tempo. Então, é isso. Qualquer dúvida a gente está à disposição, né? Isso aí. Bom, valeu, Tchau. obrigado. Tchau, tchau.